Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. E apesar dos apelos do presidente Bolsonaro pelo fim do isolamento social... Temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Tá morrendo gente, tá, lamento. Mas vai morrer mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. Eu tô aqui na minha casa e o Gabeira na casa dele. Eu e Gabeira vamos conversar hoje sobre dois assuntos. A gente vai começar falando da crise política, que tem como centro o presidente Bolsonaro, que agora é alvo de uma nova denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho, que foi um importante aliado dele na campanha eleitoral e que bombardeou o presidente com revelações que reavivaram um caso que é sempre uma dor de cabeça para ele, o caso Queiroz. Depois, eu e Gabeira vamos conversar sobre coronavírus, numa discussão que vai juntar a queda de mais um ministro da Saúde em menos de um mês e o incessante aumento no número de casos e mortes da doença no Brasil. Agora, nesse momento que a gente está gravando, manhã de terça-feira, já são quase 17 mil mortos pela Covid e 255 mil contaminados. O Brasil é o terceiro país com o maior número de contaminados no mundo. Gabeira, vamos começar com a política. No domingo, a Folha de São Paulo estampou na manchete dela uma entrevista do empresário Paulo Marinho que continha uma bomba. Segundo o Paulo Marinho, que era aliado do Bolsonaro na campanha e que hoje está no PSDB, o Bolsonaro e o filho dele, Flávio, foram avisados entre o primeiro e o segundo turnos da eleição de 18 por um delegado da Polícia Federal da existência de uma investigação que era a investigação das famosas rachadinhas que implicava o então desconhecido Fabrício Queiroz. O tal delegado teria dito também que uma operação da Polícia Federal seria adiada para não atrapalhar a eleição do Bolsonaro para presidente. Paulo Marinho disse na entrevista para a Folha que isso foi contado a ele pelo próprio Flávio Bolsonaro. Bom, Gabeira, se a gente juntar isso com os problemas que o presidente já tem, com o vídeo de reunião ministerial que deve ser liberado pelo Supremo até sexta-feira, talvez, e as investigações sobre as fake news lá vindas do gabinete do ódio, dá um bom caldo de problema, né? Exatamente. Se você juntar, Lauro, você tem, em primeiro lugar, a denúncia do Moro. Eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente, né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente também me informou que tinha preocupação, né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Em segundo lugar, aquela frase do Bolsonaro dizendo que era preciso proteger a família e o amigo. Agora você, completando com essa denúncia do Paulo Marinho, você tem uma nova situação, você tem uma visão de que o Bolsonaro queria continuar na presidência usando um esquema que ele já havia usado como candidato. Ele já havia se beneficiado, teoricamente, de uma ajuda da Polícia Federal, de uma informação de bastidor. Ele queria continuar tendo essa informação de bastidor agora como presidente. Daí um pouco, talvez, a indignação dele, né? Ele devia pensar internamente, se como candidato eu tinha, por que agora como presidente, com muito mais poder, eu não posso ter? Dessa história que o Paulo Marinho contou, o que eu acho dessa história? Primeiro, ela é absolutamente verossímil, quer dizer, ela tem pé, cabeça, está toda detalhada e tal. E tem um trecho dessa narrativa que eu acho que é importante salientar, porque eu acho que ela é matadora para a família Bolsonaro. O Queiroz ele pediu demissão do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa sem qualquer razão aparente no dia 15 de outubro de 18, ou seja, entre o primeiro e o segundo turno. Aliás, ele e a filha dele que estava lotada no gabinete do Jair Bolsonaro, que era deputado federal. Os dois pediram no mesmo dia. Nunca fez o menor sentido
o Queiroz e a filha pedirem para sair. E no caso do Queiroz, quer dizer, era depois de mais de uma década que ele era o faz-tudo da família Bolsonaro. Ou seja, me parece óbvio o vazamento que o Paulo Marinho aponta. E é muito grave que tenha vindo de um delegado federal, como contou o Paulo Marinho, pelos motivos que você disse. Quer dizer, todo esse interesse que o Bolsonaro sempre teve na Polícia Federal do Rio. Agora, eu acho, ao mesmo tempo, que tem uma fragilidade no que o Paulo Marinho contou, embora ele tenha ressalvado o tempo todo, na entrevista que ele deu, que ele estava falando o que ele ouviu do Flávio Bolsonaro. Qual é a fragilidade que eu considero? Ele contou que o tal delegado disse também que a Polícia Federal adiou uma operação da Lava Jato, justamente a operação que revelaria o Queiroz, as rachadinhas e tal, para que ela só ocorresse depois da eleição, para não prejudicar a vitória do Bolsonaro. Essa é a parte que não fecha pelo seguinte: a decisão final para uma operação sair é do Judiciário, que funciona, acho que o nosso ouvinte sabe, mas funciona assim: o Ministério Público pede autorização para que a Polícia Federal faça a operação. Ela pede autorização para o Judiciário. A autorização, nesse caso, foi dada no dia 31 de outubro, quer dizer, depois do segundo turno. Então, nesse caso, a trama teria que envolver o Judiciário, não dependeria só da PF. O que me parece é que esse delegado... O Abel Gomes já denunciou, já o relator, foi o Abel Gomes, ele já contestou isso. O desembargador Abel Gomes, relator da Funa da Onça, disse que a operação não foi adiada e que não poderia ser feita em período eleitoral para não dar a ideia de uso político. O desembargador classificou a denúncia de Paulo Marinho como grave e pediu uma apuração urgente. Na verdade é o seguinte: o que me parece é que esse delegado que vazou para a família falou sim que deve ter adiado. Ele deve ter... Ele queria se fortalecer. Exatamente. Não muda o fato do vazamento. Só que esse ponto acho que mostra só que o delegado quis se valorizar um pouco mais. Né? Eu apontaria essa fragilidade, eu acho que é verdade, porque, na verdade, o Judiciário não determina operações assim entre o primeiro e o segundo turno, entende? Eles têm uma vontade de não interferir nas eleições de uma forma ou de outra, entende? Agora, há outra fragilidade que é preciso também registrar, que tem que ser levada em conta, embora seja uma fragilidade relativa, né? É que o Paulo Marinho é candidato a prefeito do Rio de Janeiro e está buscando um nível de exposição nesse momento. Sim, e aliado do Dória hoje. Exatamente, um aliado do Dória, que é inimigo do Bolsonaro, adversário. Então, o que nós temos tem que investigar para separar tudo que existe de possibilidade de fragilidade e o que há de realmente verdadeiro na história. Agora, parece verossímil, não é? Bate com a frase do Bolsonaro. Você vê aqui no vídeo, o Bolsonaro fala: eu não quero deixar que fodam a minha família e o meu amigo. Isso. Entende? Então ele estava se referindo especificamente a um processo. Tanto que quando houve um outro processo, quando houve um outro inquérito, aquele inquérito do Alexandre de Moraes, ele mandou aquela mensagem para o Moro: mais uma razão, entende, para interferir na Polícia Federal do Rio. Na Polícia Federal, entende? A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Ou seja, a denúncia feita pelo Paulo Marinho é verdadeira, na minha opinião. Ela faz muito barulho, desgasta o Bolsonaro um pouco mais, mas nesse caso eu não vejo como passar disso. O que eu acho, olhando para frente, é que tem novos focos de desgaste do Bolsonaro que continuam sendo mais fortes. Quer dizer, que é a investigação aberta por causa do que falou o ex-ministro Sérgio Moro, e aí vai ter essa liberação para o público agora da íntegra, em princípio vai ter, né, porque o Celso Mello está decidindo, da íntegra da reunião ministerial do dia 22, que deve ser essa semana, e tem também, e isso aparentemente é o que mais deixa tensa a família Bolsonaro e o núcleo duro do governo, que é a conclusão do inquérito
conduzido no STF pelo ministro Alexandre de Moraes sobre as fake news. Nós temos ameaças graves feitas, inclusive na Deep Web, como foi já investigado isso pelo próprio Ministério Público de São Paulo, e um sistema, um verdadeiro sistema que vem se montando para retirar a credibilidade das instituições. Ali sim tem coisa pesada. Quer dizer, é um inquérito que, quando ficar concluído, pode ficar claro quem são as pessoas no entorno do Bolsonaro que alimentam essa cadeia alimentar das fake news, essa rede de destruição de reputação dos adversários do presidente. Quer dizer, até onde se sabe, ali vão aparecer empresários e o entorno do presidente. Em resumo, é isso que o Bolsonaro e os filhos parece que realmente temem. Eu acho que o próprio Flávio teme também o inquérito dele, tanto que ele já tentou 12 vezes interrompê-lo. Né? Exato. Agora, talvez o grande adversário, ou quem deve arrasar o Bolsonaro, não são propriamente inquéritos, nem essa vida política tumultuada do Brasil. É o coronavírus, entende? Isso. É o fato dele ter se tornado hoje, mundialmente, o administrador mais incompetente, mais perigoso na condução do coronavírus. Isso você vê ontem jornais franceses, jornais ingleses constantemente, televisão alemã, todos batendo nessa tecla, né, de que o perigo está no Brasil e tal. Por que eles batem tanto nessa tecla? Por que o Bolsonaro se tornou importante? Porque internacionalmente também não há segurança biológica se você tem um país onde o combate ao coronavírus está sem controle. Gabeira, então, na verdade, esses assuntos estão colados. A gente já entrou no nosso segundo assunto, a Covid-19, e o Brasil está na seguinte situação. Tem um ministro interino da Saúde, um general que nunca mexeu com a área da saúde na vida, e nós nem chegamos ainda ao pico das mortes, das contaminações e tal. Quais são as perspectivas que você vê diante disso, Gabeira? Olha, as perspectivas são muito sombrias ainda, né? Se você depender pura e exclusivamente do governo federal. Em primeiro lugar, porque o governo optou pela cloroquina, né? Então você vê que isso se tornou um assunto ideológico e quase religioso, né? As pessoas cantando na porta do palácio, cloroquina, você me cura em nome de Jesus, entende? Cloroquina, cloroquina, cloroquina é do SUS. Eu sei que tu me cura em nome de Jesus. Quer dizer, tornou-se um fato político-religioso e muito perigoso, porque a cloroquina não tem ainda uma confirmação científica. O Bolsonaro comprou uma quantidade muito grande de cloroquina na Índia. Ele, valendo-se da relação com o primeiro-ministro da Índia, que respeita o Brasil, evidentemente, eles fazem parte do grupo dos emergentes, né? E ele comprou uma grande quantidade de cloroquina, o Exército está produzindo esses comprimidos, mas esses comprimidos e a quantidade de cloroquina que ele comprou estão encalhados. Então, era preciso também desencalhar essa partida de cloroquina. E ele resolveu, de repente, que a cloroquina ia ser a saída para a volta às atividades. Porque se você encontra um remédio salvador, você tem também um argumento para voltar às atividades. Então, é isso que está por trás. E o fato dele utilizar um general para realizar esse trabalho, para produzir um protocolo novo que ele aprove, um protocolo que determine que a cloroquina, ou que pelo menos autorize que a cloroquina seja usada em pacientes mais leves, também é um fato importante. Porque se de um lado as Forças Armadas devem resistir em oferecer um novo ministro da Saúde, com medo de que essa mortandade caia no colo dela e destrua todo o esforço que ela fez durante tantos anos para recuperar o seu prestígio. Por outro lado, também a existência de um general que não é médico
e que assume essa responsabilidade acaba indiretamente comprometendo as Forças Armadas. Entre as características que são sempre exaltadas pelo governo em relação ao general Eduardo Pazuello é que ele é um especialista em logística, enfim, algo que é importante num tempo que a doença se espalha pelo território nacional. Outro dia eu comentei com um amigo, bom, se o general Pazuello está sendo festejado pelas habilidades e competências que ele tem na área de logística, será que não seria mais adequado indicar um gerente do SEDEX, dos Correios, para o cargo, né? Exatamente. Ele teve realmente, parece que teve uma boa atuação na Operação Acolhida, lá em Roraima, acolhendo os venezuelanos. Eu assisti essa operação, ela é realmente bem feita. Mas o problema é que o Ministério da Saúde envolve outras questões, né? E eu não sei porque eu acho que existe já também um outro fator aí, que eu tenho insistido muito nele nessas semanas, né? Que é uma medida provisória chamada 966. Essa medida provisória visa a retirar a responsabilidade de funcionários públicos, de agentes públicos, em danos causados durante a pandemia, desde que não sejam erros grosseiros ou mal intencionados. Mas já está por aí uma tentativa do governo de se proteger, né? Ao mesmo tempo que ele faz esse novo protocolo da cloroquina, certamente ele está fazendo esse novo protocolo pensando na medida provisória que pode adiante absolvê-lo caso haja ações na justiça. Por outro lado, existe também a possibilidade de haver ações na justiça por má administração pela compra da cloroquina sem que a cloroquina tivesse sido ainda permitida no país. Como é que você vai comprar uma partida tão grande de remédio sem que exista necessidade para o uso desse remédio num determinado momento, não é? Então, você tem uma série de bloqueios de vulnerabilidades aí que uma medida provisória protegeria. Mas acontece que essa medida provisória é absolutamente anticonstitucional. Ela já está sendo questionada no Supremo e muito possivelmente seria derrotada na Câmara dos Deputados e no Congresso. Portanto, é uma questão que agrava ainda mais essa tentativa dele de gerir a crise dessa maneira, né? Como se ele fosse o ministro da Saúde e pudesse fazer tudo. A única possibilidade que ele encontrou para abrir esse caminho foi exatamente produzir essa medida provisória, cuja aprovação é mais do que duvidosa. Você falou aí que ele está querendo ser o ministro da Saúde e, de fato, até onde eu apurei, por enquanto o general Pazuello vai ficando, até porque o Bolsonaro disse no fim de semana, pelo menos para 2 ministros, que não quer ter pressa na escolha do novo nome para não cometer o erro que ele considerou um erro, que foi a escolha do Taish, que no fundo não era suficientemente um cordeiro para aceitar as ordens dele. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui. Então o Pazuello vai ficando. Quer dizer, ele quer nomear um médico, mas por enquanto vai ficando. E eu acho que a gente, aparentemente, nesta semana, vai ter ali, vamos assistir a um novo show anti-ciência do Bolsonaro, porque ele vai, com certeza, bater no peito e anunciar feliz da vida esse novo protocolo para o uso da cloroquina, que é a obsessão dele, né? Certamente, esse é o objetivo dele. Ele tem 2 objetivos que eu colocaria aí articulados, né, agora nessa batalha dele contra o isolamento social. O primeiro é a cloroquina. Uma vez que você tem um remédio que, segundo ele, é um remédio salvador, não existe nenhuma razão para você não voltar ao trabalho e voltar ao que ele chama de normalidade. O segundo fator é ele estar sentado em cima daquela ajuda aos estados, exatamente esperando a possibilidade de negociar com os governadores, esperando que eles sintam mais a necessidade do dinheiro, que eles fiquem mais em dificuldades para ver se enfraquece a resistência deles. Por isso que nós temos um dado importante nessa semana, que é a reunião de quinta-feira, onde possivelmente ele vai se encontrar com os governadores virtualmente. Mas mesmo nos encontros virtuais costuma sair faísca, né? Já aconteceu isso na outra vez com o Dória. Mas a sua palavra, seu governador,
completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para ser eleger governador. Acabou as eleições, como fizeste com o outro no passado, que te elegeu para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. E tem também um outro fator, já que a gente está falando de governadores, estados, que não só o Bolsonaro mostra perdido, incapaz de liderar o país na crise, mas também, se a gente for ver, em alguns estados importantes estão acontecendo algumas coisas que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, em São Paulo, me parece que tem ali um certo voo cego. Tem hora que se fala oficialmente que eles estão pensando em lockdown e aí depois mudam para fazer o que decidiram fazer ontem, segunda-feira, para começar amanhã, quarta-feira, que é o tal feriadão, que iria de quarta-feira até segunda-feira que vem, para tentar conter ali a expansão do vírus. Quer dizer, ainda que se possa admitir, e é verdade, que você lidar com esse vírus, você tem que fazer, às vezes, mudanças diárias, porque ele se revela diferente a cada dia. O estado onde tem o centro hoje da contaminação, ele ainda está tateando no que fazer. E temos também, a gente também, antes de começar aqui o programa, a gente estava falando disso, no Rio de Janeiro, que é um caso também muito preocupante, porque a doença avança, o colapso fica mais perto nos hospitais e o que é grave, explodiram muitas suspeitas de corrupção na compra de respiradores usados no combate à Covid. Quer dizer, que já levou um subsecretário de saúde para a prisão. No Rio de Janeiro, o Ministério Público fez uma operação contra um grupo suspeito de fraudar contratos emergenciais para a compra de respiradores. Isso mesmo, aparelhos que são fundamentais para tratar os pacientes graves da Covid-19. Entre os 3 presos hoje estão um ex-subsecretário de Saúde do Estado e o dono de uma empresa que deveria entregar 300 respiradores, que recebeu parte do dinheiro e não entregou sequer um respirador. O governador Witzel foi obrigado a demitir o secretário de Saúde, que estava no centro das confusões, mas estranhamente e preventivamente ele nomeou esse mesmo secretário de Saúde, Edmar Santos, para um outro cargo de secretário extraordinário, com o objetivo óbvio de manter o foro privilegiado dele, que não é uma atitude exatamente comum, indica, acho que é óbvio isso, que o governador Witzel quer proteger o secretário que ele mesmo demitiu. Para um estado que já teve 4 governadores presos nos últimos 4 anos, eu acho que não é um bom prenúncio. E essa questão é um pouco nacional também, Sim. né? Você tem problemas na Amazônia de terem comprado os respiradores numa casa de vinho. Você tem problemas no Pará, onde também houve uma compra de respiradores que acabou sendo frustrada, uma compra dos mesmos vendedores daqui. O governo do Pará confirmou que os respiradores comprados na China para serem instalados em UTIs apresentaram falhas e ainda não puderam ser utilizados. E você tem no Santa Catarina a queda também de um secretário de saúde por causa da mesma razão, entende? Exato. Então, você observa que a corrupção continua existindo no Brasil. Outro fator que eu queria lembrar, já que nós estamos muito perto do final do nosso programa, é que existe também uma coincidência, uma grande quantidade de governadores do Brasil contraíram o coronavírus, né? Você vê, você tem o Witzel no Rio de Janeiro, ele já contraiu, você tem o Barbalho no Pará, já contraiu, agora o governador de Pernambuco e o governador de Roraima. Então você tem 4 governadores, pelo menos, que já contraíram esse vírus, o que é impressionante também. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta.
Tchau. Até lá.